Galera maravilhosa! Sejam muito bem-vindos ao canal Português para Desesperados, seu canal de língua portuguesa aqui no YouTube. Eu sou a professora Carol Mendonça e fico muito feliz de você estar aqui comigo estudando português. Prometo que não sei tudo, mas tudo que eu sei eu vou dividir com você. Vou compartilhar da maneira mais legal, da maneira mais divertida, mais leve que eu puder encontrar para te ajudar. No vídeo de hoje você vai descobrir comigo, de uma vez por todas, como identificar um verbo intransitivo. Vamos nessa? Minha galera maravilhosa, já começa esse vídeo aqui falando para você não esquecer de se inscrever no canal. Vamos fazer uma campanha para esse canal aqui aumentar, para dobrar o número de inscritos. Eu conto com você nessa, tá bom? Já se inscreve e ativa o sininho também, porque aí você não perde nada. Todo o conteúdo que sair aqui, toda semana tem conteúdo novo e aí você vai ser lembrado para poder vir aqui estudar mais um pouquinho comigo, tá bom? Eu abri uma caixinha lá no Instagram sobre dúvidas de sintaxe. Falando nisso, se você não segue no Instagram também, @professora Carol Mendonça, vai lá dar essa moral também para sua prof. E na caixinha, a principal dúvida que surgiu, a que foi mais comentada, foi sobre o verbo intransitivo. E eu entendo por que essa dúvida existe. Realmente, ela acaba sendo construída quando a gente começa a estudar sintaxe, que a gente é mais criança, lá no Fundamental 2, e ela permanece em muitos casos. Por quê? 90% dos casos me dizem a mesma coisa, que é: professor, eu aprendi que o verbo intransitivo é aquele que não precisa de complemento. Aí normalmente o exemplo é assim: o menino morreu. Morreu, acabou. Não precisa de complemento. O verbo morrer, morrer, morreu. Quem morre, morre. Né? E ponto, acabou a história. Aí eu te falo, não acabou a história. Eu sou geminiana. Fofoca pela metade quase mata a fofoqueira no Rio de Janeiro, entendeu? Então assim, morreu de quê? Morreu quando? Morreu onde? Quem estava junto? Alguém tentou o socorro? Como é que foi isso? Eu sou uma pessoa fofoqueira, eu preciso de informações. Então, o menino morreu, para mim não funciona. Eu vou além. Pensando nisso, você entenda o quanto a fofoca é importante nos seus estudos. Por quê? Se você tiver um verbo que exige complemento, você vai ter ali algo no estilo assim de: o menino comprou. Que automaticamente você já faz uma perguntinha. Ele comprou o quê? Não, o menino comprou uma bicicleta. É um tipo de complemento que vai aí diretamente junto com o verbo. Agora, as questões de fofoca, elas vão ser questões à parte do quê? Do conteúdo principal. Questões como onde, quando, como, com quem, que vão dar origens a noções adverbiais de tempo, de lugar, de modo, de companhia, por exemplo, intensidade, afirmação, negação, são a mais, são fofoca, vamos dizer assim. Então você tem um complemento: o menino comprou uma bicicleta. Esse uma bicicleta é um objeto direto. Mas eu quero mais, eu sou fofoqueira, eu quero mais, eu quero advérbios, eu quero adjuntos adverbiais. O menino comprou uma bicicleta ontem. O menino comprou uma bicicleta ontem em Milópolis. Então eu tenho quando e eu tenho onde, entendeu? Então esses acréscimos, esses detalhes, essas fofocas são noções adverbiais. E aí vem a chave dessa aula. Repita comigo, comenta aqui. Se você assistiu até esse ponto, comenta aqui essa frase: o advérbio nunca será objeto. Você, o advérbio nunca será objeto. Muito bem. Então, uma palavra ou uma expressão que dá uma noção de lugar, de modo, de tempo, de intensidade, não vai ser objeto. Vai ser o a mais, vai ser a fofoca, vai ser uma noção adverbial. Por que que é importante? Por que que isso é chave? Se você tiver assim, ó: o menino morreu ontem. O menino morreu o quê? Não tem objeto. Mas ele morreu quando? Ontem. O menino morreu na cidade. Ele morreu onde? Na cidade. Eu já tenho onde aí. Então, eu vou adicionando essas informações, essas fofoquinhas que são adverbiais, e isso não quer dizer que o verbo tem um objeto. Esse verbo é intransitivo. João, sujeito, morreu. Verbo intransitivo, ontem. Adjunto adverbial de tempo. O advérbio, que advérbio é o nome na morfologia, adjunto adverbial é o nome na sintaxe. O advérbio ou adjunto adverbial nunca serão objeto. Tá? Sabendo disso, olha comigo essa frase aqui, ó: João mora em Mesquita.
Sujeito, João. Mora, verbo intransitivo. Em Mesquita, onde ele mora? Em Mesquita, adjunto adverbial de lugar. Professora, mas eu não vou dizer assim, quem mora, mora. João mora e acabou a frase. Esse verbo precisa de complemento. Eu também acho. Semântico, mas sintático não. Por quê? Vamos entender assim, o verbo intransitivo é aquele que não tem complemento na frase. Porque em Mesquita é o adjunto adverbial de lugar. E a gente já combinou que a noção adverbial nunca vai ser objeto. O verbo que não tem objeto é intransitivo. Então vamos lá. O verbo intransitivo é aquele que não precisa de complemento? Não necessariamente, mas é aquele que não tem na frase nenhuma palavra para ser objeto, nem direto nem indireto. Você às vezes tem só ele o sujeito, João morreu. Às vezes você tem ele o sujeito, um advérbio, uma noção adverbial, João morreu naquele dia. E continua sendo intransitivo, tá bom? Vou te dar mais 2 exemplos aqui pra gente fechar com chave de ouro essa aula. Pra você me dar aquele like com gosto. Ó, a criança nasceu. A criança nasceu. Sujeito, a criança nasceu, verbo intransitivo. Agora, se eu disser, a criança nasceu ontem. Sujeito, a criança nasceu, continua sendo verbo intransitivo. Ontem, adjunto adverbial de tempo. Normal. Agora, preste atenção nessa frase aqui, ó. Vou voltar com o verbo morreu, mas vou construir uma frase poética aqui. O rapaz morreu uma morte heróica. Veja bem, o verbo morrer normalmente não tem complemento, mas para construir a poesia, eu peguei a sintaxe e trabalhei ele por meio de um pleonasmozinho, né? Porque morreu uma morte. Vai morrer o quê? Vai morrer uma girafa, uma jujuba? Vai morrer uma morte. Mas tá acentuada, tá adjetivada, uma morte heróica. O rapaz morreu uma morte heróica. Ele morreu o quê? Uma morte heróica. Nesse caso, você tem um objeto direto, incomum. Mas, em provas de concurso, isso aí pode aparecer para você. Por curiosidade, a gente chama esse objeto direto de interno. Objeto direto interno. Se você quiser assistir a uma aula completa sobre transitividade, confira na playlist Sintaxe aqui do canal. Confira todas as aulas, tem lives, tem, assim, tudo para que você compreenda esse assunto que eu pontuei um pedacinho dele aqui, que causa muita dúvida, mas ele faz parte de um todo. E quanto mais você puder ver tudo juntinho, tudo o blocão, mais fácil vai ficar para você, tá bom? Então, comenta aqui se você entendeu, se você gostou, se você tem dúvidas, eu vou adorar te responder, dá um coração no seu comentário, se inscreve no canal, manda essa dica para alguém que está estudando também, faz o que você puder para me ajudar daí, que eu continuo te ajudando daqui, tá bom? Um beijo grande pra você e até a próxima!